pessoal, eu me chamo Gabriel Araújo, sou aluno do curso de Física na Universidade Federal Fluminense e eu faço parte do programa de iniciação à docência na área de Matemática e Física, coordenado pelo professor Fabiano Souza. Então, galera, nesse vídeo aqui a gente vai estar resolvendo a questão de número 66 do Enem de 2016, tá? Caderno azul, como sempre. Então, vamos lá, vamos dar uma lidinha na questão? A questão de número 66 diz o seguinte pra gente. A invenção e o acoplamento entre engrenagens revolucionaram a ciência na época e propiciaram a invenção de várias tecnologias, como os relógios. Ao construir um pequeno cronômetro, um relojoeiro usa o sistema de engrenagens mostrado. De acordo com a figura, um motor é ligado ao eixo e movimenta as engrenagens fazendo o ponteiro girar. A frequência do motor é de 18 RPM e o número de dentes das engrenagens está apontado no quadro. Tá? Então a gente tem aqui no quadro engrenagem A, B, C e D, com a quantidade de dentes de cada uma delas, tá? E aqui essa é a nossa figura que representa as ligações entre as engrenagens, tá bom? De diferentes tamanhos. E aqui a gente tem, como sempre, 5 opções para a gente escolher, tá? E a questão pergunta pra gente qual é a frequência de giro do ponteiro em RPM. Beleza? Então vamos lá, vamos dar uma resolvida nessa questão? Então, gente, aqui a gente tem duas formas que a gente pode resolver essa questão, tá bom? Vou mostrar primeiro a forma um pouquinho mais longa, um pouquinho mais extensa, e depois eu mostro a forma mais simples para vocês, tá? Então, para começar, a gente tem que fazer duas considerações aqui, tá? A gente sabe que as engrenagens, por exemplo, a engrenagem A e a engrenagem B, elas estão unidas pelos dentes da engrenagem, certo? Então, isso quer dizer que a velocidade de cada um desses dentes, a velocidade linear das duas engrenagens, elas vão ser iguais, tá? Então, isso quer dizer que a velocidade de A, ou melhor, uma velocidade 1 qualquer, vai ser igual a uma velocidade 2, certo? Só que a gente sabe, pelo movimento circular, que a velocidade linear, ela é igual a ômega R, beleza? Então, a gente pode colocar isso aqui embaixo, ó. A velocidade 1 igual a velocidade 2 vai ficar ômega 1 R1 igual a ômega 2 R2, certo? E outra consideração que a gente pode fazer é o seguinte: ômega é igual a 2π a frequência, certo? Então aqui vai ficar 2π frequência 1 R1 igual a 2π frequência 2 R2, certo? Cortando os 2π, a gente pode simplificar essa formulinha para F1 R1 igual a F2 R2, beleza? Então a gente pode usar isso aqui para resolver a questão toda, fica bem mais fácil, tá? Então tá. Fazendo então para as engrenagens A e B, que são as engrenagens juntas, tá? As primeiras engrenagens, a gente vai ter que resolver para cada uma delas, tá? Esqueci de comentar isso. A gente vai ter que resolver para cada uma delas para a gente poder achar o valor da frequência de giro do ponteiro do motor, tá? Então, beleza. Começando para as engrenagens A e B, tá? A gente tem que a frequência de A, raio de A, é igual a frequência de B, raio de B, tá? Isso aqui vai ser o seguinte. Frequência de A, como A está no mesmo eixo do motor e o motor está girando com 18 RPM, a frequência de A também vai ser 18 RPM, beleza? O raio de A, a gente não tem o raio, tá? A gente não tem o raio de nenhuma dessas engrenagens, mas o raio da engrenagem ela é proporcional à quantidade de dentes, tá? Então aqui a gente pode usar a quantidade de dentes que vai dar certo, tá bom? Então tá, vezes a quantidade de dentes que tem a engrenagem A, que são 24, tá? Igual à frequência de B, vezes a quantidade de dentes que tem B, que são 72, tá? Então, a frequência de B, já resolvi essa continha aqui para vocês, isso aqui vai ser de 6 RPM, beleza? Então, tá. Uma coisa que a gente tem que perceber é que isso aqui vai ser igual à frequência na engrenagem C. Por quê? Porque elas estão no mesmo eixo de rotação, certo? Quando a engrenagem B gira com 6 RPM de frequência, a engrenagem C, por estar no mesmo eixo que B, vai girar com a mesma frequência, tá? Então, agora a gente já pode fazer da engrenagem C para a engrenagem D, tá? Então, a frequência de C, raio de C, igual a frequência de D, raio de D. Beleza? Isso aqui vai ficar o seguinte. A frequência de C, que é de 6 RPM, vezes a quantidade de dentes de C, que é de 36 RPM, 6 vezes 36,
6 vezes 36, agora sim, vezes a frequência de D, vezes o raio de D, que é 108, tá? Então, aqui é 108. Já resolvi essa continha para vocês também para facilitar. A frequência de D, então, vai ser de 2 RPM, beleza? Sendo que o ponteiro está no mesmo eixo de rotação que a engrenagem D. Então, vai ser a mesma coisa que a engrenagem C e a engrenagem B, tá? O ponteiro ela vai girar com a mesma frequência de rotação que a engrenagem D. Tá? Então, 2 RPM também vai ser a frequência do nosso ponteiro, que eu vou chamar de F de P. Beleza? Então, aqui a gente já tem a nossa resposta. Gente, letra B, tá? 2 RPM. Agora eu vou mostrar o jeitinho mais simples, um pouco mais rápido de resolver isso aqui com vocês, tá bom? Vou só apagar isso tudo e a gente já começa. Tá bom, gente, então vamos lá para outra resoluçãozinha mais rápida, mais simples, tá? Uma coisa que a gente tem que perceber é o seguinte: para as engrenagens que estão girando juntas, isso não funciona para as engrenagens que estão girando no mesmo eixo, tá? Para as engrenagens do mesmo eixo, a frequência de rotação vai ser a mesma, tá? Mas para as engrenagens que estão girando em conjunto, a gente tem que a frequência de giro dessas engrenagens é inversamente proporcional ao tamanho dessas engrenagens. O que isso quer dizer? Quanto maior a engrenagem, menor a frequência de giro, e quanto menor a engrenagem, maior a frequência de giro. Beleza? Tá, então aqui a gente pode fazer algumas considerações, tá? Lembrando, olha só, que a frequência do motor é 18 RPM, tá? Então a nossa frequência A, ela vai ser de 18 RPM, tá bom? Isso aí é a mesma coisa de antes. Então, beleza, aqui olha só. A engrenagem A, ela tem 24 dentes, e a engrenagem B, ela tem 72 dentes. A engrenagem B, ela tem 3 vezes a quantidade de dentes da engrenagem A. Então, a engrenagem B, ela é 3 vezes maior do que a engrenagem A. Logo, por causa daquela consideração que a gente fez, a frequência de B, ela vai ser 1/3 da frequência de A, beleza? Isso aqui vai dar 18, que é a frequência de A sobre 3, e vão ser 6 RPM, tá? Isso aqui, lembrando, como eles estão no mesmo eixo, é igual à frequência de C, tá? Então, a gente pode fazer essa mesma relação para descobrir a frequência de D. Então, a frequência da engrenagem D, ela vai ser igual a, e aí olha aqui, só olhar aqui, ó, 36 dentes para C, 108 dentes para D, tá? Então, a engrenagem D, ela tem 3 vezes a quantidade de dentes da engrenagem C, ela é 3 vezes maior do que a engrenagem C. Então, de novo, a frequência dela vai ser 3 vezes menor do que a frequência de C, tá? Então, de novo, a frequência de D é 1/3 da frequência de C, tá? Isso aqui vão ser 6 RPM, que é a frequência de C sobre 3. Isso aqui vai dar 2 RPM. E lembrando, como eles aqui estão no mesmo eixo, a frequência do ponteiro é igual à frequência de D, tá? Então, aqui F de P. Então, beleza, gente? De novo aqui, ó, super rápido, para confirmar a letra B, de novo, 2 RPM, tá? Esse modo aqui é muito mais rápido, muito mais tranquilo de fazer, é só você fazer algumas relações entre a frequência de giro e a quantidade de dentes, beleza? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até aqui, espero que vocês tenham entendido e bons estudos.